Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde, eu sou o Mauro Friesman, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Nós estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também na Rádio Universal AM 810 de Santos, ao vivo nas redes sociais, por imagem, para que vocês acompanhem no Instagram, @programa Gente que Fala, e na nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Acesse o nosso blog gentequefala.com.br. Quer falar conosco pelo telefone 3289-3580 ou 5052-5555. Na mesa de som, o Sérgio Souza e os nossos convidados de hoje, o jornalista e radialista Afanásio Jazade, aqui à minha esquerda, o advogado doutor Marcelo Dias Freitas Oliveira. Como uma moeda de troca para se obter outros tipos de privilégio que a lei não prevê, eu já acho um desvio de comportamento. Óbvio que não há o que se esperar, ou não há o que se esperar de forma diferente, ou coisa diferente, de uma pessoa como Paulo Preto, que a gente tem visto um histórico bastante conturbado. Então eu acho que realmente essa questão de se utilizar de delação premiada, mas agora eu vou deixar de fazer a delação premiada, porque eu obtive um habeas corpus e, portanto, eu estou libertado, me faz pensar também na questão dessa discussão de competência de justiça eleitoral comum. Agora, o Supremo deu pela competência da eleitoral, então todo mundo vai começar a discutir a pena passado, futuro de seus clientes. A questão de prisão em segunda instância, que o Supremo está querendo agora rediscutir essa questão. Por que rediscutir se não houve alteração de uma mudança social, uma mudança histórica, comportamental? Então, essa situação de Paulo Preto, para mim, realmente, o que mais me chama a atenção depois da fala do Afanásio, do Dr. Marcelo, é exatamente essa questão de comportamento. Para saudar agora a presença aqui no estúdio da Rádio Trianon, do economista e ex-deputado federal, José Roberto Faria Lima. Bem-vindo, obrigado pela presença aqui nesse programa Gente que Fala, edição de 2 de abril de 2019. Faria Lima, a gente está discutindo aqui a situação do Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, o ex-diretor da Dessa, apontado como o operador do PSTB, que assumiu ter mais de 137 milhões de reais em 4 contas na Suíça. Qual que é a sua avaliação quando ele assume a existência desse dinheiro? Só isso? Só. Não. Pelo que eu tenho acompanhado pela imprensa, o valor da pilhagem foi de 8 trilhões, né? 8 trilhões é alguma coisa razoável, são praticamente 2 PIBs nacionais. Eu acho que ele merece agora ser julgado e pagar pelos crimes que cometeu. Ele e a sua súzia, todos aqueles que o acompanham, todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, e que devolva esse dinheiro. Sim. Quais são as implicações disso? Porque o que a gente debatia aqui, a questão, e você citou, quer dizer, ele quer diminuir a pena dele. A gente imagina que essa situação é para tentar escapar, pelo menos, do crime fiscal. Agora, o que a sociedade quer saber não é se vai diminuir a pena dele ou não, quer saber o que ele sabe, o que ele tem a dizer sobre essas operações. Esse processo no Brasil, Mauro, nós já discutimos isso, eu acho que anteriormente. A nossa justiça, por ser tão lenta, ela é injusta. E, na realidade, os juízes estão lá não para fazer justiça, mas para fazer com que as leis sejam cumpridas. E nós temos um manancial de leis, e cada uma dessas leis, entende, é uma brecha. Então nós temos que fazer alguma coisa no sentido de tentar ser mais práticos e objetivos em relação a dar um exemplo para a sociedade de que o crime não compensa. Que aparentemente o que nós estamos liberando para a sociedade, para os mais jovens, para o nosso futuro, é que o crime compensa no Brasil. Olha que maravilha, aqui em Pindorama a gente pode roubar à vontade e ninguém vai preso nesse país, né? É uma situação terrível, uma situação que nós precisamos modificar.
recuperar valores e impor determinados padrões de comportamento, especialmente pelo Supremo. O Supremo não pode continuar criando essa instabilidade jurídica. Nós não podemos ter 11 Supremos funcionando no Brasil. Nós temos que ter um só. Eu acho que tem que haver uma reforma profunda dentro dessa estrutura de Estado. Senão, nós não vamos sair aquilo que sempre repetimos aqui. O passado nunca vai passar, o futuro nunca vai chegar e o presente é isso. Mudando o nosso tema, a primeira semana com a paz anunciada entre os presidentes da República, Jair Bolsonaro, e o da Câmara, Rodrigo Maia, deve evitar pautas-bomba. O cessar-fogo anunciado pelos dois trouxe de volta a discussão sobre a reforma da Previdência, com a presença do ministro Paulo Guedes amanhã, quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Afanásio, a reforma da Previdência, a gente pode dizer que desceu do telhado, que parecia ter subido, né? Não, eu acho que não desceu do telhado, não. Eu acho o seguinte, o próprio Maia, eu acho que ele chegou à conclusão de que ele não pode colocar a faca no pescoço do presidente. O presidente encaminhou, como pelo executivo, né, essa medida e tem que ser discutida pela Câmara inicialmente. Agora, o presidente vinha batendo já durante a campanha. A minha estratégia é diferente. Não haverá o toma lá da cá. Foi eleito para não fazer aquela política convencional de interesses espúrios. E parece que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, não entendeu bem isso. E ele mesmo começou a fustigar, colocando essas chamadas pautas bombas. Quer dizer, uma grande bobagem. E mais, mostrou para a população que quando eles querem trabalhar, eles aprovam o que bem entender em menos de 24 horas. Então ficou evidente que ele é um chantagista. Que se ele quiser fazer a Câmara trabalhar, ele faz. Mas agora ele está se utilizando de chantagem. Então o presidente falou, olha, o meu trabalho eu fiz. Agora, eles querem o quê? Que o presidente receba cada deputado. São 513 parlamentares, todos eles têm seus interesses. Agora, eu li nos jornais, não é? Mais 81 senadores. Não, mais 81 senadores. Mais 27 governadores também, e 5 mil prefeitos. Também, aí é que está. Então, esse negócio de beijamão, existem aqueles pleitos normais, legítimos, não é? Que são configurados no quê? Nas emendas que eles fazem. Nas emendas. Então, hoje existe o que? Aquela emenda impositiva, ela é aprovada, ela tem que ser cumprida pelo Executivo. Mas não, eles querem mais, eles querem algo mais. Eles querem o quê? Eles querem que o governo conceda, quer que o governo abra a porteira para eles, então, colocarem os seus apaniguados. Isso que eles querem. Eles estão querendo tirar proveito desse momento, não é? Então, a população já está vacinada quanto a isso. Então, eu lamento muito esse negócio do Rodrigo Maia. Não, pauta bomba, nós temos aqui uns projetos que a gente coloca, vota, vamos ter que dar uma espetada no governo, vamos ensinar. Não é por aí. Quem sofre com isso é o país. É o país. E depois, quando a população começar a cobrar alguns parlamentares, né, nos seus fins de semana, no supermercado, no avião, no aeroporto, eles chiam. Poxa, estão fazendo o quê? Campanha para denegrir o parlamento? Não é isso, é que ninguém mais é bobo, ninguém mais é tonto. Então, lendo jornal, acompanhando televisão, ouvindo rádio, outros acompanhando as redes sociais, sabem dessas maracutaias todas. Então, o presidente fez o seu papel. O projeto está lá da Previdência, tem que ser o quê? Mudado em algumas coisas, tem que ser aperfeiçoado em outras, lógico, é óbvio. O parlamento é para isso. É para isso, eles têm que trabalhar, têm que mostrar serviço. O que eles não podem é ficar, repito, insisto, fustigando, ameaçando o governo, não é? Com a faca no pescoço do presidente. Isso é que não vai. Doutor Marcelo, sua avaliação sobre esse novo momento, a expectativa do ministro Paulo Guedes na CCJ da Câmara dos Deputados
amanhã, quarta-feira, e eu gostaria que o senhor falasse a respeito de um tema que é de domínio seu, equidade fiscal como política pública e controle orçamentário. Bom, vamos lá. O momento ele é um pouquinho conturbado, como estamos comentando mesmo. Essas pautas bomba aí realmente não condizem, né, com o que a gente precisa do nosso Congresso, que é realmente reformar a Previdência. A gente sabe que a vida útil dela está diminuindo cada vez mais. Todos os presidentes, desde a redemocratização, tentaram alguma coisinha, ou alguns conseguiram, outros não. Enfim, é extremamente necessária, né? Não tenho o que falar. E a equidade, só para eu simplificar um pouquinho o conceito, né? Porque pode parecer uma palavra meio complicada, mas na verdade é uma harmonia, uma equalização entre os gastos públicos e a arrecadação, né? Sem entrar nos pormenores da arrecadação primária, enfim. Você tem, ao longo dos anos, nesses últimos, 20 anos, um aumento expressivo na arrecadação, principalmente por tributos, né? E os governos, o Congresso, eles sempre entenderam que para chegar nessa equalização com as despesas, e a despesa primária do governo, do Estado brasileiro, tem que ser com políticas públicas para a população, né? As principais: saúde, educação, previdência. Então, existia uma equalização simplória. Já que aumentou a arrecadação, a gente aumenta os gastos, né? Gasto com previdência, gasto com saúde, gasto com educação. E achava-se que só isso já seria suficiente para diminuir a desigualdade social, né? Que também é um dos principais objetivos do Estado. Mas isso não é a realidade, tanto é que a gente vê a Previdência hoje falida, né? Com um déficit enorme e com essa necessidade simplesmente da gente fazer essa reforma. Então, a equidade, na verdade, ela tem que ser o objetivo, né, do governo agora. Claro, um dos temas é a Previdência, as classes, que elas têm certos privilégios, vamos dizer assim, de pensões e aposentadorias em relação aos trabalhadores comuns, vamos dizer assim. E, enfim, a equidade, eu creio que tem que ser o objetivo, né, a ser alcançado agora, pelo menos iniciar, né, com essa reforma. E eu espero que os nossos presidentes, eles parem de... Por falar em pauta bomba, na semana passada, quando, na calada da noite, a Câmara dos Deputados aprovou aquele engessamento do orçamento, em que medida essa situação compromete esse seu conceito de equidade fiscal como política pública? Uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, mais ou menos. O engessamento, ele é, às vezes, necessário porque há um descontrole de gastos, né? Infelizmente, esse é um dos motivos de não haver equidade, ou seja, iniquidade, ao contrário. O que acontece? Por vezes, os governantes, eles não têm muito controle nos gastos, eles não têm uma gestão 100% preparada, enfim, evasão, corrupção, e a gente sabe que os gastos acabam crescendo, obras que têm 4, 5 vezes o valor do seu orçamento, e assim vai. Então, o que acontece? Uma das medidas que a gente também pode encontrar equidade fiscal é quando a gente melhora esses processos, melhora a qualidade dos gastos. Então, um hospital que... Ele é uma medida de equidade. Então, esse congelamento, ele pode ter como objetivo, sim, equalizar, né, fiscalmente, mas também pode engessar o orçamento e complicar a situação do governo que já tem preparado aquele gasto, né? É meio complexo, assim, principalmente na calada da noite. Faria Lima, saiu a faca do pescoço do presidente Bolsonaro, conforme o Afanásio destacou aqui? Olha, eu queria fazer uma observação. É interessante para o Brasil entender o momento em que nós estamos vivendo. E nós não nos apercebemos disso. Eu falo sempre o seguinte: você já esteve lá em Foz do Iguaçu? Já. Você viu aquela cachoeira, aquela água? Né? Um negócio impressionante, né? Você sabe que ela continua caindo lá? E você está aqui, parece que nada está acontecendo. O que nós temos que entender é que o mundo está caminhando, as transformações estão ocorrendo.
o que caracteriza o nosso tempo não é a mudança, é a aceleração da mudança, porque a mudança sempre existiu. Estão havendo transformações radicais. Nós estamos vendo aí companhias, entende, de táxi, está vendo agora no trânsito miserável da cidade, um estacionamento, né? Demorei 1 hora para chegar aqui. Tem companhias de táxi que não tem um táxi. Você tem companhias de hoteleiras que não tem um quarto de hotel. Você viu simplesmente o desaparecimento de grandes indústrias. Face ao quê? Face a uma nova realidade tecnológica que existe e que parece que o Brasil está dormindo eternamente, né, no berço esplêndido em relação a isso. Nós precisamos começar a acordar para essa nova realidade. Nós estamos conversando aqui do parlamento. São 513. No meu tempo eram 364, já era muito. No tempo do Lula tinham 300 picaretas, pelo menos é o que ele afirmou. Quer dizer, já podia eliminar, eu não sei quantos existiam naquela ocasião, já podia eliminar, podia diminuir bastante. Quando alguém aparece com uma ideia brilhante, dizer, mas vem cá, esse parlamento hoje ele não tem mais um monopólio de orientar, inclusive, os gastos orçamentários, que é uma da função do parlamento. Porque não tem mais um monopólio. Por quê? Porque essa nova realidade tecnológica está quebrando esses padrões todos. A universidade não tem mais o monopólio da transmissão do conhecimento. O conhecimento está todo aqui, à tua disposição, você tem que ir atrás. Então, é esse aspecto novo, dessa falta de visão. Por exemplo, em e-government, nós estamos completamente atrasados. Está todo mundo discutindo agora reforma tributária, que está aqui, o doutor Maia vai entrar no assunto. Pô, nós fizemos o último programa aqui, Mauro, quando você chegou aqui no dia 25 de março, sim, nós até falamos sobre isso, a 25 de março e a Zé Paulino. Eram trocas de bens, né? Hoje, os bens imateriais valem muito mais. O comércio eletrônico, que hoje contribui com 8% da arrecadação, contra 30% que é taxado pelo governo em relação à troca de bens, tende a crescer, tende a explodir. É só ver o que aconteceu com o Alibaba. Alibaba não é aquele Alibaba dos 40, é aquele da China, o Alibaba, né? Se bem que o mundo lá é um mundo amarelo, é um mundo diferente, né? Voltando ao problema do Bolsonaro, deixa o Bolsonaro, entende, trabalhar. O povo brasileiro, na sua sabedoria, o colocou lá com uma missão. Ele não ganhou por ser Bolsonaro, pela crítica que ele está fazendo aos costumes. Ele ganhou pelo repúdio a tudo aquilo que vinha acontecendo. Foi um não gigantesco, entende? Aquela página negra que nós estamos vivendo. E ele ficou, entende? Chegou à presidência da República porque a facada foi dada com um punhal e não com uma peixeira. Pelo menos minha mãe me ensinou que a peixeira corta dos dois lados. Então você veja o seguinte, deixa o homem trabalhar. Está todo mundo criticando, ele está há menos de 100 dias. Se ele vai, entende, para o Muro das Lamentações se lamentar, o cara critica. Se o outro... Para com isso, nações não têm interesse, nações só têm interesse, não têm amizade. O que a gente precisa entender também nesse novo mundo é que o conceito de Estado-nação desapareceu. O poder migrou para as empresas multinacionais. São elas, entende, que estão gerando esse processo todo. E a China é uma barriga de aluguel que recebeu essas empresas multinacionais e cresceu nessa proporção igual ao que o Brasil crescia. E está criando alguns probleminhas agora, que está querendo confrontar esse nível novo, desse novo patamar que está surgindo aí com a internet de coisas, essas coisas todinhas com a China, entende, com o 5G, e o dinheiro americano e o dinheiro das multinacionais está indo para onde? Para a Índia. O Brasil está condenado a ser rico. Por quê? Porque nós temos um monte de tecnologia que a gente nem sabia que tinha, nem sabia como usava. A tal energia solar, olha, pô, que maravilha. O sol manda energia para cá e transforma tudo em alimento. Nós temos rios, nós discutimos isso da última vez, tem até rio que voa. Tem rio subterrâneo debaixo da Amazônia, tem o Amazonas e tem rio que voa. Entendeu? E nós temos a água, nós temos o sol, nós temos os ventos. Essa transformação dessa matriz energética. O que falta ao Brasil? Falta ao Brasil entender qual é o seu papel nesse novo mundo. Qual o relacionamento que nós vamos ter? Discutimos isso no Trump, né? Trump discutindo lá com o titio chinês. Vocês têm problema com o México, né? Você vê que você construiu uma muralha gigantesca, entende? Vai chamar o Odebrecht aí, vai chamar o Paulo Preto para ajudar nessa construção. Não.
Não. O meu problema é o seguinte: se a gente fizer uma muralha no Brasil, nos 17 mil quilômetros de fronteira seca, nós não morremos de fome, porque aqui nós alimentamos o Brasil e o mundo. Entendeu? Nós conseguimos ter esse espaço. Só para finalizar, nós estamos com uma vantagem fantástica, que é essa janela demográfica agora. Nós não vamos crescer mais do que 240 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, que tem 320, vão chegar a 400. Vão colocar mais quase que 90 milhões. Nós temos que aproveitar isso. E esse governo, que sabe que o monopólio, entende, não está mais, entende, no Congresso, nessa equidade entre os três poderes, essa tal Constituição de 88, que só tem direitos, não tem deveres, essas coisas todinhas que nós já debatemos aqui várias vezes também. Nós temos que aproveitar essa oportunidade agora, saber alocar os recursos aonde eles vão ser necessários. Vamos cuidar dos velhinhos aqui, entende? Porque as criancinhas não vão aparecer. Nós temos que entender como é que nós vamos nos inserir no novo motor econômico do mundo, que é o motor fármaco, medicinal, financeiro. Você vai nos Estados Unidos, você só vê remédio sendo vendido. Mas, Faria Lima, você falou dos velhinhos, né? E nós estamos falando da Previdência. Tal coisa, eu não vi nada nessa proposta que foi à Câmara, não é? No sentido de, pelo menos, estabelecer cotas para os idosos. Porque fala-se tanto, não, você pode trabalhar até 60, 80 anos, mas se não tiver uma cota para garantir que aquele cidadão com mais de 40, 50 anos tem um emprego assegurado, ele não vai trabalhar também. Ele vai morrer de fome. Ele não vai conseguir pagar remédios. Então, quer dizer, fica essa dica também para os nossos parlamentares, não é? Que nessa reforma da Previdência, que se olhe exatamente nisso. Não adianta, o senhor ele pode, mas hoje com 30, 35 anos você não consegue mais emprego. Então, fizeram tanta cota aí para negro, índio, isso, aquilo, agora tem que fazer uma cota para os idosos, sim, aqueles que têm que trabalhar. Eu gostaria de só fazer uma complementação, até para que você possa tocar, Mauro. Quando eu vejo uma colocação dessa, a Câmara promete evitar pautas-bomba, isso me chama muito a atenção, porque, na verdade, o que a gente fala são de três poderes, que são, na verdade, um poder só, legislativo, executivo e judiciário, que se dividem em termos de atividades, porém todos, ou o poder da União, é no sentido do quê? De beneficiar os cidadãos. Então, se eu volto àquilo que era política antigamente, quando tem uma política aristotélica, tem uma obra interessantíssima de Aristóteles, que é Ética Nicômaco. A política é a busca da felicidade do cidadão. Então, essa troca de farpas entre o chefe do executivo com o chefe do Congresso, isso só prejudica aos cidadãos. Ou seja, eu acho que todos da cúpula de executivo, legislativo, judiciário, tem que entender que tem que abaixar suas armas, deixar egos de lado e pensar que tudo aquilo que eles estão fazendo é em prol daqueles que os colocaram lá. E o que eu tenho visto hoje em dia é absolutamente o oposto. É um jogo de política pessoal, o que é melhor para mim, o que é melhor para o meu partido. Não, deve ser pensado o que é melhor para a nação. Então, o que se tem observado é a perda do sentido da política, que é o bem comum, proporcional ao bem comum. No entendimento total. É ética, política, definição de Aristóteles para política, ética e felicidade. E o que a gente vê, ética na política, não temos nenhuma. Quando se fala que um político é ético, uau, político é ético. Quando isso mais do que obrigação. É mais do que obrigação. Isso é o básico de um político, né? Daí para frente é que nós poderíamos começar a classificar se é um bom ou um mau político, mas para ser político ele tem que ser no mínimo ético. A abertura de um escritório brasileiro de negócios em Jerusalém, em vez da transferência da embaixada para lá, não foi suficiente para atenuar a insatisfação dos países árabes com a política externa do governo Bolsonaro. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira diz que há uma insatisfação entre os árabes com o, abre aspas, movimento desnecessário, fecha aspas, do Brasil em prol de Israel, e que os países podem começar a comprar carne, frango, soja e milho da Índia. Já que você está com a palavra, doutor Belocchi, como é que você avalia esse recuo agora do presidente Bolsonaro de voltar a discutir essa questão da transferência da embaixada, que era uma promessa de campanha? Na verdade, para mim, isso é realmente uma falta
de saber o que efetivamente é política. Aquilo que se promete é aquilo que deve se cumprir. Mas isso é uma questão de um ato que já foi praticado por ele. Fico pensando nas consequências disso. Acho que devemos também tentar evitar especular. Então, a autoridade palestina já fala alguma coisa, Hamas já fala também alguma coisa no sentido de retaliações ao Brasil. O fato é que eu acho que nós devemos aguardar, e pelo que eu tenho lido, ou que li hoje de manhã, a Embaixada da Palestina no Brasil diz que, por enquanto, não vê nenhum problema em termos da atitude tomada pelo Bolsonaro, no sentido de mudar ou de criar um escritório em Jerusalém e não mudar a embaixada para Jerusalém. Também a crítica de ter ido ao Muro das Lamentações, ele antes de ir, deixou muito claro que era uma atitude pessoal. O que me pareceu, até como os jornalistas bem colocaram, pelo menos o que eu li no Estado de São Paulo hoje, foi que o premier de Israel, ele fazia questão de a todo momento tentar tirar uma foto, aparecer bastante com o presidente Bolsonaro, até fazendo com que o presidente Bolsonaro virasse a sua face para os fotógrafos. Então me parece que é muito mais uma questão de política de Israel, sendo bastante esperto nesse jogo político, do que Bolsonaro. Bolsonaro me parece ser uma pessoa muito bem intencionada, mas que realmente falta um certo preparo a agir na política, porque na política... Não falta nada para ele, não falta... Não, o sujeito tem 27 anos de cadeira lá no... Olha, verdade, o sujeito quando chega... Isso, na verdade... Estamos em frente de um deputado que foi o mais votado de São Paulo. Faria Lima, na verdade, eu falo aqui como um cidadão e que vejo as atitudes. Deixa o Bolsonaro trabalhar. O filho dele foi eleito senador com a votação fantástica. Quando eu sou questionado sobre o que penso, eu faço de tudo para ajudar. Só acho que tem que haver um certo pensamento em prol da nação. É só isso. Não é uma crítica. Eu concordo com você, só que a minha visão é que é em favor do indivíduo, e não do coletivo. Não, mas eu sou a favor da nação. Eu não troco Deus, entende, para adorar um bezerro de ouro ou um partido. Não, mas não é uma questão de adorar bezerro de ouro ou partido. Eu quero a minha liberdade. É, na verdade, Faria Lima, é na verdade uma questão de nação. O que está acontecendo. É uma questão de nação, e isso é coletivo. Respeito o seu ponto de vista, mas esse é o meu ponto de vista e realmente muito fundamentado. Vamos lá, Afanásio, sua avaliação, os empresários, vou pegar outro foco aqui, os empresários exportadores, brasileiros exportadores, já temem perdas, vamos pegar por esse foco aqui. Não, eu li nos jornais também de que essas perdas já começaram a acontecer, que algumas encomendas aí já teriam sido sustadas, então isso é um prejuízo que o Brasil não estava esperando e não tem como comportar. Agora, o Bolsonaro, vejam só, ele tem a sua admiração por Israel, tudo, mas hoje ele é o presidente, ele pode ter as suas preferências particulares, pessoais, tudo bem, nota 10, mas qualquer passo que ele dê a partir de agora não é ele, Bolsonaro, é a instituição, é o presidente, é a nação, né? Então, eu acho que até ele deve ter se arrependido, porque ele, sei lá, ele foi com uma sede demasiada ao pote. Não poderia ser dessa forma. Eu acho que teria que ser mais não digo nem político, mais diplomata. Agora, como o ministro que nós temos lá também parece que está levando chumbo de todo lado também, tem dado muita bola fora. Está falando do Ernesto Araújo? Exatamente. Sim. Então, eu não sei com quem ele se aconselha. Seriam... Com Olavo. Não, então aí realmente é deprimente. Se você começa a acreditar em fake news, tem que ser com Olavo. Mas aí seria deprimente, não é? Que o nosso presidente estivesse sendo orientado pelo Olavo. Olavo, para quem não sabe, ele foi um repórter do jornal Cidade de Santos. Cidade de Santos. Né? Então, do Covas, não? Não, bem antes, enfim. Ele foi lá da Cidade de Santos, tem muitas histórias. Agora, eu não sei, se ele está nos Estados Unidos, talvez ele imagine, não, aqui dos Estados Unidos tudo que eu falar é lei, mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu tenho acompanhado alguma coisa e realmente é de assustar. Alguma coisa fala, bom, isso daí ele acordou e deu com a cabeça na quina da cama para falar uns impropérios, não só pelo impropério, mas pelo impropério histórico, não é? Geográfico. Agora, se outros aqui vão ouvir isso aí e seguir,
Bom, aí realmente é caso de internação generalizada. Então, veja só, eu acho que, principalmente o agronegócio, está preocupado com isso, porque os países árabes são grandes consumidores e se sentiram ofendidos com essa atitude do presidente. Então, isso é preocupante. Lógico, a nível estratégico, a nível nacional, a nível empresarial. Então, eu quero crer que, daqui para frente, o presidente, quando pensar em fazer as suas viagens, tal, maravilha, tudo bem, mas ele tem que ouvir também as classes empresariais, porque se ele vai num país para tentar arregimentar negócios para o Brasil, ele tem que falar com aqueles que são os diretamente interessados, que vão perder ou eventualmente ganhar com isso. Agora, se vai simplesmente no chutômetro, no olhômetro, aí é fadado a insucesso. É o que eu penso. Doutor Marcelo, sua avaliação. Bom, vamos lá. Eu sempre pensei que o cargo de presidente era sem férias e sem espaços pessoais, assim, mesmo nos fins de semana, né? Porque você se doa. Não tem. Eu entendo assim. Mas também me preocupa muito porque, como o Faria Lima falou, a gente tem essas tecnologias maravilhosas e o nosso grande export. A gente exporta o quê? Comida. Então, fica muito complicado quando a gente entra numa, não sei se pode dizer nem batalha, né? Mas quando fica em jogo o nosso produto principal, vamos dizer assim, de exportação, a nossa economia pode ficar extremamente fragilizada, né? Então, para onde a gente vai escoar, né? Vai ser interno? O que vai acontecer com todo esse excesso, vamos dizer assim, que esses países vão deixar de importar? Então, preocupa, né? Eu acho que tem que ser tomado com muito mais parcimônia do que está sendo hoje em dia, e espero que esses países não recuem para a Índia, na verdade, né? Não, e você me permite, por exemplo, essa viagem do Bolsonaro para Israel, ela foi muito mais interessante só para o Netanyahu, né? Netanyahu. Que é candidato. Só para ele. Eleições agora no Então, domingo. como você lembrou bem, ele tentava se aproximar do Bolsonaro. Tá? Agora, o que o Bolsonaro vai trazer de voto para ele lá em Israel? A figura dele ao lado do Bolsonaro? Sei lá, não sei avaliar isso aí. Agora, eu acho que o Bolsonaro, até por uma questão de cautela, deveria ir sim, depois das eleições, sei lá, eu acho que foi um momento indevido, não é? Então ele foi usado por conta dessa eleição que vai acontecer lá em Israel. Então, que benefício trouxe ao Brasil? Quer dizer, está levando chute de tudo quanto é lado, espetado tudo quanto é lado. Então, eu acho que realmente... Você tem a simpatia por Israel, ajudaram lá no caso de Brumadinho, com os militares. Tudo bem, mas ajudaram em termos também. Que o pessoal veio para cá, não ficou uma semana, os equipamentos que eles trouxeram não pôde ser utilizado lá, e, segundo consta, não descobriram um corpo. Mas tudo bem, maravilha, só a atitude deles, com tecnologia, isso, aquilo, maravilha. Mas eu digo, essa retribuição de visita, esse agradecimento poderia ser feito numa outra ocasião. Não era o momento, penso eu, não era o momento. Então ele poderia ter evitado tudo isso. Ele, quero crer, que esteja sendo muito mais usado do que se beneficiar o Brasil, né? Embora tenham feito lá alguns acordos, tecnologia, isso, aquilo. Sei lá, vamos ver. Para quando isso? Vai acontecer quando? Porque você filmar... Já está acontecendo, Afanásio. Já está acontecendo. Você acha que já está acontecendo? Já está acontecendo. Mas a que nível? No plano, entende, científico, no plano de transferência de tecnologia, no plano, inclusive, de segurança. Mas já está acontecendo? A geopolítica mundial, entende, resolveu criar um campo de batalha, entende, no norte, lá em Raposa, Terra do Sol. Você acha que esses generais todinhos, entende, eles não se reúnem para estabelecer um conceito estratégico nacional?
para ter uma visão do que está acontecendo. Mas, teoricamente, deveriam se reunir. Mas será que se reúne mesmo? Lógico. Mas é tal coisa. Será que esses generais se reúnem? O Bolsonaro, pera um pouquinho, segura os seus filhos aí. O que está acontecendo? Os filhos foram eleitos, os filhos do Lula não foram. Não. Olha, não vamos fazer comparações. Mas espera lá. O Bolsonaro, para mim, olha, o Bolsonaro, para mim, não precisaria fazer mais nada. Ele já fez. Ele já mudou o eixo. Ele já deu um novo rumo, uma nova perspectiva. Nos eliminou, entende, esse fardo dessas pessoas. Mas tudo bem, maravilha. PSDB de Foro de São Paulo. Maravilha. Agora, eliminou, mas nós temos que dar sustentação a ele não pode fazer burrada. Daqui para frente temos que evoluir. Não está fazendo, está jogando bem, é estrategista, está jogando muito bem. Já esteve lá com o Trump, conversou com o Trump, acertou os ponteiros, já lançou o Trump para a reeleição, já vai apostar no Netanyahu, que vai ganhar, apesar da imprensa inteira estar contra. E os israelenses têm muito a oferecer para a gente. A nossa colônia israelense aqui no Brasil é muito importante. Talvez não seja tão grande quanto é na Argentina, mas é muito importante. Nós estamos umbilicalmente ligados a Israel, desde Oswaldo Aranha. Não. Olha, nós queremos ter uma posição no mundo. Eu vou repetir só uma frasezinha que eu sempre... Mas tudo bem, agora ele não pode. O Brasil ele não pode pisar nos árabes mas também. Deixa o homem trabalhar, deixa ele cometer os erros dele. Você veja o seguinte... Mas os erros dele afetam a nação. Mas nós passamos 16 anos levando os erros, entende, do Lula, e ninguém reclamou. Não. Ora, poxa, vamos analisar bem o processo. O Brasil tem uma decisão simples. Ou nós queremos ser o mais pobre dos ricos, ou nós queremos ser o mais rico dos pobres. É uma questão aqui dentro da cabecinha. Se eu decidir ser, entende, o mais rico dos pobres, eu tenho que assumir o papel do Maduro, entende, dos irmãos Castro e começar a jogar pedra em todo mundo. Se eu aceitar ser o mais pobre dos ricos, eu tenho que fazer o jogo dessa comunidade maior, que inclusive corre riscos muito grandes. Nós estamos numa briga muito grande, uma briga assimétrica gigantesca. As guerras hoje são completamente diferenciadas, entende? Eles estão tentando se apoderar das nossas mentes. Essas tecnologias todinhas não estão aí para brincar. Só posso só fazer um comentário, Faria Lima? Não fala de Aristóteles, hein? Não. Eu só acho que é muito importante também para o político ele ouvir críticas construtivas. Evidente. E as críticas que pelo menos eu e a Afanásio fez agora, como eu vi a posição dele, são críticas construtivas, porque senão a gente fica naquela história da educação da criança, que se tudo deixa, realmente não vai conseguir se comportar e não vai conseguir se desenvolver. E particularmente acho que o Bolsonaro ainda precisa se desenvolver para ser um grande político. Ele tem um futuro pela frente e que se souber se utilizar desse tempo que ele tem pela frente, ele realmente pode fazer um grande governo. Então, acho que essas críticas... Ele vai fazer um grande governo. Que assim seja, porque penso até na nação. Mas acho que também as críticas construtivas, elas são importantes. São, e algumas dúvidas são a base de tudo. Sem dúvida. Você tem que ter dúvidas e não certezas. Sem dúvida. Quando ele fala de algumas pessoas, entende, que ele menciona aí, que tem essas certezas totais, eu fico preocupado. Temos que ter dúvidas. Em relação à embaixada, ele fez a promessa e eu acho que foi ontem mesmo. Eu disse, não, eu tenho até 22 para tomar decisões. Não foi isso que ele falou? Foi. Bom, muito bem, gente. Alguém aqui na mesa fuma, não? Ninguém fuma aqui? Eu fumei. A notícia é que cerca de 400 padarias da Grande São Paulo, cerca de 8% do total, decidiram parar de vender cigarros. A decisão tem dois motivos. A série de assaltos a esse tipo de comércio, com foco nos pacotes de cigarro, e a baixa margem de lucro com a venda do produto gerada por taxas e impostos. Onde comprar cigarro agora, então? Onde comprar cigarro? Eu perguntei quem fuma. Você compra nos camelôs no centro da cidade. Então, ou então ele vai lá. Eu, sinceramente... Metade dos cigarros é fabricado no Paraguai. Eu não sei de onde é que tiraram essa informação de que assaltante vai à padaria para roubar cigarro. Sinceramente. Se falar nem Marlboro. Mas se falar que durante um assalto levam lá litros de uísque e tal, agora ir lá para assaltar, levar cigarro, olha, eu não sei não. Agora, isso aí vai o quê? Fomentar aquilo lá. É o mercado negro.
Então não são só os marreteiros. Racista, você é um racista. O mercado afrodescendente. Isso. Corretamente, é isso, é o corretamente político. Corretamente. Então, então você veja que esse negócio de padaria deixar de vender cigarro e tal, eu acho uma besteira, uma coisa tão imbecil. Quer dizer, antigamente a banca de jornal só vendia jornal. Hoje vende tudo. Vende tudo, né? Cigarro, carrinho, estão acabando boneca, as bancas de jornal, sorvete. não existe mais. É isso, jornal, né? Aí que está. Aí que está. Não, nem faz jogo do bicho. Mas aí que está. Então, olha, sinceramente, eu acho muito estranha essa informação aí. Muito, muito, muito estranha. É a mesma coisa que dizer que não. Olha, está tendo muita briga, marido bate mulher, não sei o quê, o boteco não vai mais vender pinga. Aí dá uma revolução. Se fizer uma lei nesse sentido, dá uma revolução. Nossa, total. Imaginou, o boteco não pode mais vender pinga, cachaça. Sei lá. Ô, Afanásio, vou pegar aqui perguntas dos nossos ouvintes. O Jaime do Jardim Bonfilholi, nosso ouvinte super, mais do que assíduo, ele questiona a relação entre o surgimento do PCC e o massacre do Carandiru em 1992, né? Se me fala a memória. 92, dia 2 de outubro de 92. Veja só, na verdade, na casa de detenção, tentaram criar um grupo que foi dizimado, sim, esse grupo, pelo então juiz corregedor Haroldo Pinto da Luz Sobrinho, um ex-delegado de polícia, era juiz corregedor, então ele acabou com esse grupo que era os Serpentes Negras. Serpentes Negras. Agora, o PCC ganhou força e foi criado porque depois do que houve no Carandiru, os governos covardes simplesmente deixaram de punir como deveriam, né, esses motins, rebeliões. E aqui em São Paulo, então, quando Mário Covas assumiu o governo, então, ele quis acabar com a Polícia Militar. Mário Covas mandou um anteprojeto para o Congresso, acabando com as polícias militares. Então, qualquer coisa que havia em cadeia, a polícia não podia se aproximar. Todos com medo de que se repetisse o 111 do Carandiru. Com isso, os marginais foram ganhando corpo. Depois, efetivamente, o PCC teve origem no Vale do Paraíba. Na ocasião, eu presidia a CPI do crime organizado. Estive numa rebelião lá em Jacareí, onde, inclusive, os presos arrancaram a cabeça de um outro e jogaram no colo de uma juíza. Estava tendo uma rebelião, a juíza se aproximou e os policiais, a senhora não pode passar daqui, que a coisa está assim. Não, eu sou a corregedora, eu vou, que os meninos, ela tratava os presos de meninos. Os meus meninos, tudo bem, então entra. Quando ela deu 3, 4 passos, jogaram a cabeça de um preso no colo dela. Ela parece que está fazendo tratamento até hoje, tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Então, os governos foram se retraindo. Num determinado domingo, houve uma rebelião em Sorocaba, hastearam pela primeira vez a bandeira 1533 do PCC. No dia seguinte, o Estadão publicou aquilo na primeira página. Eu fui ao governador de então, Mário Covas, explicar para ele o que estava acontecendo, que as cadeias estavam se agitando. Mostrei aquela foto para ele e ele deu uma risadinha tal, e disse, isso aqui é uma bandeira de escola de samba, é um estandarte de escola de samba. Eu falei, não, governador, não. É de escola de samba. Bom, exatamente no dia 15 de maio de 97, eu fiz... deputado, né? Deputado, presidindo a CPI do crime organizado. Eu fiz publicar no Diário Oficial o Estatuto de Criação do PCC. O PCC talvez seja a única organização criminosa do planeta que tem seu estatuto em Diário Oficial. E por que eu fiz isso? Código de ética. Com tudo. Por que eu fiz isso? Porque o então secretário de Administração Penitenciária, João Benedito Marques, quando eu fiz chegar a ele o estatuto, que tinha sido me levado pela jornalista
uma jornalista da TV Bandeirantes, esqueci o nome dela agora, não me ocorre. Bom, eu estava em sessão e ela me levou, olha, dá uma espiadinha nisso aí. Na ocasião eu não podia verificar, terminou a sessão, levei para o meu gabinete, era o estatuto do PCC. Eu passei por fax para ele. E depois telefonei. Secretário, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ah, mas que é isso? Está tudo sob controle. Ó, o senhor vai dar bola para uma coisa dessa, esse manuscrito com um punhado de erros de português? Falei, mas secretário, o senhor queria que eles contratassem o Miguel Reale para redigir o estatuto? Aí, então, diante dessa resposta cretina, imbecil, eu falei, não, eu quero que ele me responda oficialmente isso. Aí fiz publicar no Diário Oficial aquele estatuto do PCC. E eles diziam que estava tudo sob controle, só que não completavam, sob controle do crime organizado. E de lá para cá só se avantajou os governos do PSDB, não sei se coniventes ou apenas incompetentes, permitiram que isso acontecesse. E foram dando o quê? Bola, não, Marcola era um batedor de carteiras do bairro do Glicério. O Marcola, eu testemunhei ele sendo levado pela orelha, pelos investigadores que faziam crime de vadiagem na ocasião, para o 1º distrito do Parque Dom Pedro. Era um molecote, agora não. Querem fantasiar. Não, ele é um intelectual, ele lê não sei quantos livros. Mentira grotesca. Então, fantasia de tal forma, querendo transformar Marcola em sua majestade, o Marcola. Não é nada disso. Agora, lamentavelmente, ganharam força. São internacionais PCC, hoje. Exatamente, PCC extrapolou não só as divisas de São Paulo, como as fronteiras do país. Tempo do programa se esgotando, caminhando aqui para o final, temos 2, 3 minutos. Doutor Marcelo, a sua conclusão sobre os nossos temas debatidos aqui, qual a lição que fica desse nosso bate-papo? 30 segundos. Queria agradecer a todos, mesa sempre ilustre, como, né? Toda vez que eu venho aqui. Enfim, vamos rapidinho, 30 segundos. Eu acho que a gente tem um ano bem difícil pela frente, né? Não tanto na política quanto na economia, mas eu espero que os nossos chefes, executivo, judiciário, legislativo, eles entrem em harmonia, assim como eu quero que a equidade fiscal aconteça, que é a harmonia, e eu espero que eles cheguem a um consenso que valha para o Brasil e seja para o futuro. Faria Lima, sua conclusão, bem objetivamente. Olha, primeiro agradecer a participação, agradecer a companhia e a troca de ideias com pessoas do porte que aqui estão e coordenadas por você, Mauro. Muito obrigado. Cada dia você se firma mais. Eu acho o seguinte, é uma self-fulfilling prophecy. Eu gosto dessas coisinhas de americano. Self-fulfilling prophecy. A profecia que se autocumpre. Nós só começamos a ver o lado negativo de tudo. Esses indicadores que nós temos aí, a self-fulfilling prophecy vai acabar acontecendo. Vamos virar um pouco. Vamos começar a encarar os lados positivos da nossa realidade. Nós temos tudo para dar certo e nós vamos dar certo. Doutor Belloc. Eu acho que mais do que uma lição é a esperança de que realmente todos os chefes de poderes, suas equipes e todos os integrantes, eles tenham realmente, baixem suas armas, deixem egos de lado e pensem que somos uma nação e que temos de tudo para crescer, como Faria Lima falou, temos todos os elementos necessários, então que façamos de tudo para que tenhamos realmente essa prosperidade da nação. Afanásio Jazade, sem ser. Bom, eu acho o seguinte, eu vou dar uma cutucada no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, é uma piada, bombas, é presidido por um homem que prestou 2 vezes concurso para juiz e foi reprovado, tomou pau. E o cara chega lá, hoje é o presidente do... Então, outro dia fazendo batendo um papo, uma palestrinha para estudantes de direito, quer dizer, um me perguntou, poxa, mas por que eu estou estudando tanto aqui? Eu sonho em ser isso, aquilo, e quando eu vejo no jornal o cara que é o presidente da Suprema Corte, 2 vezes tomou pau num concurso para juiz, chegou lá por uma indicação política e está deitando falação, quer dizer, e a última aberração dele foi aquele, vou fazer inquérito, não é nem competência do Supremo, quer dizer, então,
o que falar para aqueles estudantes que estão fazendo direito, estão entrando na faculdade, vão prestar vestibular? Quer dizer, como você incentivar esse pessoal a seguir uma carreira, abraçar uma carreira, quando você vê essas atrocidades? Muito obrigado a todos pela presença neste programa Gente que Fala. A edição de hoje termina por aqui. Na mesa do som, Sérgio Souza, sempre com a direção do jornalista Fausto Camunha. Não esqueça a Zenilda, ela voltou para o subdesenvolvimento. E muito obrigado aos nossos ouvintes, a vocês todos que nos acompanharam pelas redes sociais. A próxima edição do programa Gente que Fala, amanhã. Tchau, até lá.